Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular comum, Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. A gente tem aí a aula de número 1, objeto de conhecimento, conceitos de educação financeira, detalhamento, conceitos de educação financeira. Então vamos dar início a investindo no conhecimento. A gente vai começar vendo aqui sobre educação, finanças e orçamento na vida familiar, que são extremamente importantes. Vejam aqui comigo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, constatou que as pessoas precisam aprender a lidar com as suas finanças pessoais. E é para isso que a gente vai trazer aqui para vocês a educação financeira. E a educação financeira, ela tem como principal objetivo a gente conhecer esses termos financeiros, não é? E aí a gente pode começar evitando desperdícios. E isso está ligado a quê? Está ligado ao nosso comportamento diante da sociedade. Por quê? Para evitar desperdícios, a gente não evita desperdícios só desperdiçando dinheiro, né? Mas também outros recursos, como água, energia, desperdício de lixo. Então, a gente tem esse comportamento aí que a gente precisa devolver aí para a sociedade. A gente precisa ter um comportamento perante a sociedade, evitando esse tipo de desperdício. E vejam aqui como é que funciona a educação financeira. A educação financeira, ela é todo o conhecimento relacionado ao dinheiro e como ele funciona. E é o processo que ajuda a compreender melhor os produtos e serviços financeiros, que são vários e a gente vai ver aqui ao longo das nossas aulas. E assim você vai se tornar capaz de fazer melhores escolhas com esses conhecimentos desses produtos e serviços financeiros. Então, olha só, né? A gente precisa evitar os desperdícios, que, como eu falei, não só em relação ao dinheiro, mas também em relação a outros recursos, ter essa responsabilidade diante da sociedade, evitando assim esses desperdícios, e entra aí a nossa educação financeira, os nossos conceitos que a gente vai aprender, e vamos aprender também conhecimentos. Financeiro está relacionado ao dinheiro, não é verdade? A gente vai falar muito aqui sobre dinheiro, como usar esse dinheiro, como você pode investir esse dinheiro e assim por diante. E também a gente vai aprender onde investir, né? Que são quem? São os produtos e os serviços financeiros que a gente vai ter aqui na nossa aula, ok? Quais são os outros termos que a gente vai precisar ter conhecimento também? A gente tem aqui uma pequena lista de alguns desses termos que são os principais. Vamos ver aqui. Que são os juros. O que mais que a gente tem? A poupança, que é conhecida, é o investimento mais conhecido que a gente tem. A taxa Selic, a gente vai falar bastante dela. A inflação, que a gente tem que estar acompanhando, certificado de depósito interbancário, que é o CDI, e não é um investimento, como todo mundo pensa que é, e a gente vai aprender a tomar decisões financeiras conscientes. O que mais que a gente vai precisar fazer? Controle de gastos. Vamos ter algumas dicas aqui de renda extra, quando for preciso. Vamos aprender o que são investimentos, corretora de valores, para a gente poder investir o nosso dinheiro. Hoje a gente também tem os bancos digitais, mas as corretoras têm um portfólio maior de investimentos. O que mais que a gente tem também? Olha só, a gente vai falar agora da taxa Selic. O que é a taxa Selic? Ela é a taxa base da economia e ela está ligada aos juros de tudo que a gente consome, seja o produto que a gente compra no supermercado, a roupa que a gente usa, o financiamento que a gente faz, o aluguel que a gente faz.
Então, como ela é base da economia, ela aumenta e diminui ao longo do tempo, ao longo do ano. E ela influencia aí nas taxas de empréstimos e também na tentativa de controlar a inflação. E o que é a inflação? É a tentativa do governo de baixar. E como que o governo faz isso? Ele aumenta a Selic. Para quê? Aumentando a Selic, a inflação também aumenta e o consumo ele vai diminuir. Com isso, os preços vão cair e assim a gente vai conseguir também depois diminuir a taxa Selic. Então, a gente trabalha aí com a Selic nesse ciclo. E aí, falando dos investimentos, olha só, a gente já viu o que é a taxa Selic, né? Que quando a inflação aumenta, a Selic também aumenta. O que mais que a gente tem? CDI. CDI é uma sigla que significa Certificado de Depósito Interbancário. E é uma taxa que é baseada na taxa Selic de empréstimos entre os bancos. Então, o que os bancos fazem? Quando termina o dia, os bancos, às vezes, eles estão com saldo positivo, alguns estão com saldo negativo. Então, o que esses bancos fazem? Os que estão com saldo positivo emprestam dinheiro para o banco que está com saldo negativo, usando essa taxa aí do CDI, essa taxa aí que serve de base para esses bancos e é baseada na Selic. E o que eles vão fazer? Eles não vão terminar o dia com o saldo negativo. Aí no outro dia eles devolvem esse dinheiro. Então vocês já devem ter ouvido falar, né, que quando o nosso dinheiro está parado ali na conta corrente, o banco vem lá e tira o nosso dinheiro. Na verdade, ele até faz isso, só que ele tira, mas devolve, porque ele tem esse controle. Então, nada mais é do que esse empréstimo aí entre os bancos e eles usam essa taxa do CDI, mas vocês não precisam se preocupar com isso. Se você tem um dinheiro ali no banco, aquele dinheiro, o banco ele não vai retirar de você. Quando você for olhar o seu saldo no outro dia, no horário útil, o seu saldo que você colocou no dia anterior vai estar lá exatamente da mesma maneira. E a gente vai falar mais daqui a pouco como que o banco também pode mexer com o nosso dinheiro e os cuidados que a gente deve ter também. E a gente tem que a poupança é um investimento mais conhecido, né? Só que qual é o problema da poupança? Ela é um investimento que não é tão bom assim, porque ela perde para a inflação. Ela rende apenas 70% da Selic. E a poupança, ela rende apenas uma vez no mês. E a gente tem muitos outros investimentos que são tão seguros quanto a poupança e que rendem muito mais. A gente tem investimentos que rendem dinheiro todos os dias e nos pagam muito mais que os juros que a poupança tem para a gente. Um desses investimentos mais seguros que a gente tem é o Tesouro Direto. E agora a gente vai ver aqui o site do Tesouro Direto, que é o site do Tesouro Nacional. A gente tem aqui todos os investimentos que qualquer pessoa maior de 18 anos pode fazer. Então, olha só, nós temos uma lista de investimentos, temos tesouros pré-fixados, temos o ano e temos o vencimento deles, aqui na última coluna, ó. Tesouro pré-fixado 2027, vence no dia 1º de janeiro de 2027. Aí temos aqui também o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra, Tesouro Educa Mais, voltados para os estudantes. E a gente pode fazer a simulação aqui no site do Tesouro Direto. Então, olhem só. Lembram que eu falei que a poupança rende pouco? Rende apenas 70% da Selic? Então, se você investir aqui no Tesouro Selic, você vai obter um rendimento muito maior do que a poupança. Por quê? Todos os dias você vai ter lá um rendimento a mais, dependendo do valor que você coloca. Esse rendimento ele aumenta em questão de centavos, dependendo da quantidade de dinheiro que você coloca, né? Aí você pode pensar, mas centavos é muito pouco. Mas mesmo sendo pouco ali diariamente, vai continuar sendo muito mais do que a poupança. E vai valer muito mais a pena você investir no Tesouro Selic do que na poupança. E isso é para um dinheiro que você precisa mexer a qualquer momento, o Tesouro Selic. Por exemplo, se eu coloquei o dinheiro lá no Tesouro Selic e eu preciso retirar ele amanhã, eu vou poder tirar porque ele vai ter rendido mais do que a poupança. Se eu colocar esse dinheiro lá e quiser tirar esse dinheiro no mês que vem, daqui a 5 meses ou só no ano que vem, ele também vai ter rendido muito mais do que a poupança
e é um investimento seguro, onde a gente pode mexer nesse dinheiro todo dia. Agora, se você está pensando em investimentos de um prazo mais longo, a gente tem aqui o Tesouro IPCA+. Veja que a gente tem investimento para 2029, para 2035, para 2045 e temos outros também. E o que acontece? Nós temos aqui, na segunda coluna, a rentabilidade anual, que é a taxa IPCA mais 6,01%. Isso significa que é uma taxa e mais essa porcentagem. E essa porcentagem ela vai passar da inflação, ou seja, o seu dinheiro vai estar valorizado lá no dia do vencimento. E o que você pode fazer? Você vai investir uma quantia nesse ativo, que é o Tesouro IPCA. Não necessariamente você precisa investir todo mês, mas a minha recomendação é que você crie esse hábito, né, de investir todos os meses. Eu sei que tem meses que não dá para a gente investir, mas sempre que puder é bom investir. E uma coisa legal que o Tesouro Nacional tem para a gente é que qualquer pessoa pode investir, mesmo que você ganhe pouco. Aqui a gente tem o valor mínimo que você pode investir. Olha só, no Tesouro IPCA 2029, você investe no mínimo R$ 32,75. Então vamos pensar, a gente gasta muitas vezes R$ 32,00 com alguma coisa que a gente não precisa. Então por que não investir aqui no Tesouro IPCA e a gente receber um retorno de juros com mais dinheiro para a gente poder usar no futuro, né? Vamos fazer aqui uma simulação no Tesouro IPCA 2029. Como o investimento mínimo é R$ 32,00, eu vou colocar aqui como se a gente investisse R$ 35,00 por mês, só para arredondar. Pronto, vamos simular aqui quanto que vai ter de rendimento. Olha só, você vai colocar 57 aportes mensais de R$ 35,00. No total, você vai ter colocado lá nesse tesouro R$ 2.030. Quando você for receber esse dinheiro lá no vencimento dele, lá no final de 2029, você vai receber R$ 2.464,52, ou seja, mais de R$ 400 só de juros. O dinheiro ficou lá trabalhando para você, ou seja, é como se você depositasse R$ 2.030 e recebesse R$ 2.464. E aqui a gente tem comparação com a poupança, por exemplo. Olha só, se você deixasse esse mesmo dinheiro na poupança, todos os meses, R$ 35,00, você resgataria apenas R$ 2.319. Vejam que esse é para um período mais próximo. Agora vamos ver lá para o Tesouro 2045. Vamos só ver aqui o valor mínimo para investir nele. É de R$ 38,82, a gente vai arredondar aqui para R$ 40,00. Então, se você investir R$ 40,00 todos os meses no Tesouro IPCA+, 2045, no total, você vai ter depositado 249 aportes de R$ 40,00. No total, você vai ter depositado R$ 10.000. Na verdade, são 250, né? Porque tem o valor inicial. Então, olha só, você deposita R$ 10.000, sendo R$ 40,00 todos os meses. Você vai resgatar R$ 26.692,36. Então, vejam só 10.000 você usou, você vai resgatar 26.000, ou seja, você vai ganhar R$ 16.000 só por deixar o seu dinheiro lá trabalhando para você. Então, não é muito melhor você se planejar para investir? Imagina se você consegue investir mais de R$ 40,00. Você consegue ficar rico em pouco tempo, não é? E você consegue também administrar bem esse dinheiro. Então, é muito bom e é seguro você investir aqui no Tesouro Direto. Agora, continuando a nossa aula, vamos ver o que a gente tem aqui na nossa cartela. O que é a educação financeira pessoal? Ela é a mudança de mentalidade em prol de potencializar os ganhos financeiros e a boa administração deles. Ela é importante para ter um presente mais tranquilo e um futuro confortável. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui, na nossa primeira lista, nosso primeiro item da lista, né? Temos aqui que pagar as despesas em dia, ou pelo menos tentar, não é? Então, isso aí está relacionado ao nosso comportamento. O que mais? Se informar sobre a situação da economia do país.
Então, a gente tem que ler o jornal ali na parte de economia ou assistir o jornal. Eu sei que muitas vezes a gente não entende alguns termos, mas é bom a gente criar esse hábito. Assistir o jornal, na verdade, não só na área de economia, né? Em todas as áreas. A gente precisa estar bem informado justamente para não cair em golpes. Por exemplo, a gente falou aqui agora há pouco dos investimentos, né? A gente tem investimentos que rende centavos ali, dia por dia. Mas, ao longo prazo, a gente consegue uma quantidade maior de retorno. Mas com o que a gente tem que ter cuidado? Com aqueles golpes lá que vem, se você investir tanto aqui, no mês que vem você vai receber o dobro. Isso não existe. E se existir, não é seguro, não é confiável, você tem logo que desconfiar. Por isso que a gente precisa o quê? Se informar sobre esses termos, sobre a economia do país e o que mais? Usufruir da sua economia no futuro sem preocupação. Então, se você cria esses hábitos, tem esse comportamento de entender sobre finanças, de investir o seu dinheiro, de gastar com inteligência, pagar suas despesas em dias, você vai ter o seu futuro planejado ali. Você vai ter o seu dinheiro garantido para o futuro e sem se preocupar ou sem ter que trabalhar até uma idade muito avançada. O que mais que a gente tem aqui? Você vai ter também a qualidade de vida, né? Então, olha só, se a gente vai receber lá, deixa rendendo o nosso dinheiro lá para o futuro, quando a gente tiver nossos 60, 70 anos, o que a gente vai fazer com aquele dinheiro que está ali rendendo? Ele não está guardado, ele está investido. Ele vai estar só aumentando. E o que a gente vai fazer lá no futuro? A gente vai usufruir desse dinheiro que estava lá trabalhando para a gente, trabalhando para o nosso futuro. Agora a gente vai ver aqui como que funciona a educação financeira. Basicamente, é ganhar o nosso dinheiro, economizar, investir e lidar com as dificuldades. Parece simples, não é? Mas não é nada simples. Quando a gente fala em economizar, a gente diz o quê? É fácil a gente economizar, mas não é tão fácil assim. Vejam só, não acumular dívidas. Muitas pessoas têm muitas dívidas, então não é uma tarefa fácil não acumular. Qual é a ideia aqui? Tentar evitar as dívidas. Você consegue evitar dívidas? Você consegue não ter nenhuma dívida? É praticamente impossível, não é? Porque a gente sempre tem os nossos gastos, a gente sempre está precisando comprar alguma coisa para a gente poder sobreviver. E é aí que a gente precisa trabalhar, no controle de gastos. A gente precisa anotar tudo o que a gente gasta. Isso já é o primeiro passo para ajudar a ter uma vida financeira saudável. O que mais que a gente pode fazer? Reduzir e eliminar despesas desnecessárias. Então, você vai reduzir aquilo ali que você não precisa, porque quando você anota o que você gasta, você consegue ver o tanto que você gastou e você consegue ver ali coisas que você não precisava, por exemplo. Então, você pode eliminar aquela despesa ali ou pode reduzir. Por exemplo, se você costuma almoçar fora toda semana, você pode reduzir essa frequência se você precisar economizar ou se você quiser usar esse dinheiro para investir, por exemplo. O que mais que a gente tem? Ajustar os hábitos de consumo, que está justamente ligado aí a reduzir ou eliminar as despesas desnecessárias para poder investir para o futuro. E quanto mais tempo você tem para investir, melhor. Vejam que lá na simulação do Tesouro, o que a gente tinha? A gente tem investimentos para vários anos, né? Para 2029, para 2035, para 2045, 2055. Só que dependendo da sua idade, você tem pouco tempo para investir, não é? Então, quanto mais jovem você for, melhor você vai ter mais tempo para poder investir, ou seja, os juros vão trabalhar mais para vocês e você vai conseguir a sua riqueza mais rapidamente. Quem já tem idade mais de 30, 40, 50, não significa que seja tarde, tem investimento para você também, nunca é tarde para começar. Eu queria ter começado mais cedo, né? Mas quando eu comecei a ter conhecimento sobre esses termos, esses produtos da educação financeira, eu comecei nem cedo nem tarde, mas aí eu vou construindo ali meus investimentos e lá no futuro ele vai estar garantido, eu vou usufruir
desse dinheiro que eu deixei de gastar com coisas desnecessárias, ok? O que mais que a gente tem aqui? Olha só, quando a gente vai fazer o registro dos gastos, a gente consegue acompanhar melhor as movimentações e assim trocar uma despesa por outra desnecessária ou até mesmo eliminá-la. Então a gente usa muito do conhecimento para poder fazer isso. E como eu disse, não é fácil, então é questão de hábito. Tem vezes, como eu falei, não vai sobrar dinheiro para a gente investir, infelizmente. Mas tem vezes que a gente vai poder investir o dobro ou o triplo do que a gente está acostumado. Se o nosso salário aumenta, o que vai acontecer? Ao invés de investir R$40, aí eu vou conseguir investir 80, vou conseguir investir R$100, vou conseguir investir R$1.000. Olha só que legal. Imagine se você for lá no site do Tesouro e simular quanto que eu vou ter lá no futuro se eu investir R$1.000 todos os meses. Você vai ver que os juros vão render bastante e rápido. Esse dinheiro vai crescer só trabalhando sozinho para você. Não é legal? Então agora vamos falar de investimentos. Investimento é uma palavra que a gente deve ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes ela é aplicada de forma errada. O que é um investimento? O investimento é tudo aquilo que traz retorno financeiro para você. Então, muita gente costuma dizer que compra alguma coisa e diz que foi um investimento. Então, a gente pergunta, isso está trazendo retorno financeiro para você? Se a resposta for não, então não é investimento. No investimento, a gente faz o quê? A gente faz o dinheiro trabalhar para a gente, como eu falei aqui nos exemplos do Tesouro Direto. Você coloca o seu dinheiro lá e o que acontece com o seu dinheiro? Ele aumenta, não é verdade? Você trabalhou mais para aumentar aquele dinheiro ali? Não, né? O dinheiro está trabalhando sozinho, os juros estão acumulando, ou seja, o dinheiro está ali trabalhando para você. E o melhor exemplo, o investimento mais seguro que a gente tem é justamente o Tesouro Direto, mas a gente também tem outros investimentos que são seguros, que são confiáveis, vocês não precisam ter medo, a gente tem também, olha aí na nossa lista, temos as ações. As ações, ela faz parte da renda variável. O Tesouro Direto, ele faz parte da renda fixa. Quando a gente investe no Tesouro Direto, a gente sabe exatamente quanto que a gente vai resgatar lá no futuro. Já as ações, como elas são um investimento variável, de renda variável, o próprio nome já diz, né? Às vezes as ações estão em alta, às vezes estão em baixa, mas muitas vezes não, na maioria das vezes ela vai estar ali pagando rendimentos para vocês. Às vezes mais, às vezes menos, não tem como a gente ter esse controle, justamente por ela ser uma renda variável. Vamos ver um outro tipo de investimento que a gente tem, é o certificado de depósito bancário, que é o CDB, que a gente tem aí bastante nos bancos digitais, mas tenham muito cuidado, vocês têm que verificar que o CDB ele tem que render pelo menos 100% do CDI. Vocês já sabem o que é CDI, né? É aquela taxa lá baseada na Selic que os bancos utilizam para fazer empréstimo entre eles. Então, se você tem um CDB que rende menos do que 100% do CDI, ele não vale tanto a pena. Então, toda vez que você for investir no CDB, verifique se ele rende mais de 100% do CDI. Pode ser 102%, 110%, tem investimentos que rendem 130% do CDI, são investimentos bons. Mas também tenham cuidado onde vocês vão investir, seja banco digital, seja corretora, seja os bancos maiores que são mais conhecidos aqui no nosso país, para ver se eles não cobram taxa, porque às vezes a taxa pode não valer a pena. Existem bancos que não cobram taxa, então é aí que a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar se informar, não é? A gente vai lá no noticiário de economia e verificar qual banco cobra ou não cobra essa taxa, para que vale a pena você colocar o seu dinheiro lá. Então, temos mais um investimento aqui, que são os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? É como se você comprasse uma parte de um imóvel ou de um conjunto de imóveis e você recebe parte do aluguel desses imóveis. Então, por exemplo, o que é legal dos fundos imobiliários? Para você investir e receber um aluguel de um imóvel,
você precisa comprar o imóvel, na verdade, e você precisa de dinheiro para comprar um imóvel. Por exemplo, se você comprar um imóvel de R$200 mil e alugar ele por R$2.000, você vai receber aqueles R$2.000 de aluguel, correto? Mas você tem R$200 mil para investir? Eu não tenho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar uma parte de um imóvel, que é justamente o fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, muitas vezes, eles custam bem barato, eles variam ali de R$10 até R$200. Então, ok, vou ali comprar um fundo imobiliário que custa R$60, por exemplo. Eu consigo comprar um pedaço desse imóvel e todos os meses ele vai me render um dinheiro, ou seja, todos os meses eu vou receber o aluguel daquele imóvel ali, daquele pedaço do imóvel que eu comprei. E o que é legal? Os fundos imobiliários, quando você investe nele, você não precisa pagar imposto. Então, olha só que legal, você não tem dinheiro para comprar um imóvel, para poder alugar, mas você pode comprar o pedaço de um imóvel e receber parte desse aluguel. Então, dependendo do valor que você tem, você recebe cada vez mais. E o que é legal? Se você cansar daquele fundo imobiliário, você comprou ele, né? Você comprou um pedaço dele, não é verdade? Então, ele é seu. O que você pode fazer? Você pode vender ele de volta e você recebe lá aquele dinheiro que você investiu. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a palavra investimento. Investimento é tudo aquilo que te traz retorno financeiro garantido e seguro, certinho? Então, vamos continuar aqui com a nossa educação financeira. Qual a importância de saber sobre finanças? Vamos ver aqui. A gente vai ter uma vida financeira saudável, vamos criar novos hábitos, bons hábitos, né? E fazer bom uso do dinheiro. E como é que a gente faz isso? Eu já falei que não é fácil, mas aí é só a gente ter nossos conhecimentos, né? A gente procurar entender melhor esses termos financeiros. Como é que a gente faz isso? Bom, a educação financeira, ela vem para que as pessoas possam ter mais consciência em relação ao seu orçamento pessoal, lidando com seu dinheiro e controlando as suas ações, comprometendo menos suas receitas e utilizando os seus recursos de forma planejada. Então, como eu falei, não é fácil, só que a gente vai aprendendo no dia a dia. E com o tempo, você vai ver que os seus hábitos vão mudar. E você vai ter uma vida financeira bem legal e você vai ter ali no futuro qualidade de vida. Vamos agora ver aqui na nossa cartela. O planejamento financeiro, ele significa tornar as coisas mais agradáveis em vários aspectos, como, por exemplo, temos aqui eliminar as surpresas desagradáveis no final do mês, ficar livre de grandes dívidas, aumentar suas economias e ajuda a comprar com sabedoria. Então, olha só, para ter uma vida financeira saudável, o que a gente precisa? A gente precisa melhorar os nossos hábitos, a gente precisa entender melhor desses termos. O que a gente precisa fazer? Precisa anotar nossos gastos, que é extremamente importante. A gente precisa também entender os termos financeiros, entender como funciona a economia do nosso país. Aí a gente pode perguntar, professora, mas eu não ganho o suficiente para pagar as minhas contas. O que a gente faz? Nesse caso, tem a renda extra. Você pode fazer um trabalho a mais, existem vários tipos de renda extra que você pode fazer. Você pode vender doces, você pode oferecer seus serviços no sábado ou no domingo, se você tiver disponibilidade. A quantidade de tipos de renda extra que você pode fazer é enorme. E a gente aqui está só começando. Então, tudo começa com pequenos hábitos, pequenas mudanças de hábito que você vai ter para poder criar uma vida financeira melhor, saudável e ter a sua qualidade de vida. Então, assim a gente encerra essa nossa primeira aula.